A paz do Senhor para meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui para transmitir a sua santa e bendita palavra. Glória a Deus. Graças a Deus que estamos agora na lição número 4, irmãos, de 25 de abril de 2021, que vem nos falar exatamente dos dons de poder. Isso nos leva então a pensar e meditar que devemos orar. Vamos dar início com oração. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, que aqui, Senhor, Tu nos permite, Senhor, estar, Senhor, presente, Senhor Deus, para realizar este trabalho. Senhor da glória, vem nos abençoar, nos ajudar, Senhor, preparar nossa mente, nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor, e nos enche com o poder do alto, poder divino, poder do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, pôr em prática em nossa vida o poder pentecostal, Senhor, para o contexto dado, Senhor, à Tua igreja, Senhor, para levar a Tua mensagem cheia de fé, poder e sabedoria, Senhor. Nos concede a Tua graça, a Tua misericórdia, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por mais esta oportunidade. Como nós falamos, vem nos falar o capítulo 4 aqui da lição, né? Lição número 4, que é exatamente sobre os dons de poder. Louvado seja Deus. Então, como nós sabemos, Paulo, que é o maior intérprete do Evangelho de Jesus Cristo, como nós sabemos, né, trabalhou bastante na obra de Cristo, evangelizando a humanidade e o mundo de sua época. Então nós sabemos que a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Observe então, irmãos, aí que é necessário que nós passemos então a orar mais para buscarmos o poder de Deus para a nossa vida, porque aqui não é apenas uma mera palavra filosófica, não. A nossa pregação ela tem que ser seguida realmente de poder do Espírito Santo, e é isso que nós temos que buscar para a nossa vida, não é? Então ele realmente trabalhou desta forma, e ainda disse mais: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso é Romanos 1,16. Na época em que ele se tornou discípulo de Jesus, irmãos, né, então nós observamos que, após a sua dramática conversão, que foi no caminho de Damasco, como os irmãos todos já sabem como é que ocorreu, não é? Então já havia muitos evangelhos naquela época, evangelhos estranhos, apócrifos, que pregavam outro Jesus, quando Paulo surgiu. Então já havia isto, não é? Já havia esta competição, falando a respeito de um Cristo que não era o Cristo ressuscitado. Pois bem, mas o evangelho genuíno, irmãos, ele tinha que ser um evangelho que demonstrasse ao mundo que era a mensagem de Deus. Não era apenas palavra persuasiva, não é? Aos homens, através de sinais, prodígios, maravilhas, que o diferenciava dos outros evangelhos. Então tinha que ser demonstrado isto na época, não é? Porque Jesus, irmão, em seu ministério terreno, ele demonstrou que não viera trazer mais uma corrente filosófica para o mundo, não. As nações elas já conheciam as filosofias gregas, de Platão, Aristóteles, Heródoto e outros, não é? O budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e outras religiões dominavam o Oriente. Então observe, não é? Então o judaísmo era a religião consagrada na Palestina, mas não se viu um sinal de poder impactante transformar na vida dos seus adeptos, não, nem daqueles a quem pregavam seus ensinos. Veja que existia também lá os sacerdotes, né? Nós vimos os saduceus, os fariseus, eles ensinavam filosofia, a palavra apenas, ou então apenas a doutrina que se via, conhecia, que tinha sido dada a Moisés, por intermédio de Moisés ao povo, mas
não trazia milagres, maravilha para a vida do povo. Não. E Jesus transformou isto, não é? Então veja que não se viu um sinal de poder impactante e transformador na vida dos seus adeptos. Pois bem, Jesus começou transformando água em vinho, como os irmãos sabem lá em João capítulo 2, versículo 10. Curou também a sogra, aliás, curou os cegos, né, meu irmão? E nós sabemos que ele curou os cegos, os paralíticos, curou também aqueles, os ressecados, os lunáticos. Fez também o que nenhum líder da religião fizera ou houvera de fazer. Ressuscitou mortos, inclusive a Lázaro, como os irmãos sabem, que já estava, inclusive, em decomposição avançada, pois ele já estava morto há 4 dias, irmão. Ele já estava enterrado há 4 dias. Então, observe que era um estado já em decomposição. Mas os irmãos sabem que, com o dia 2, o corpo já está fétido. E assim, desta forma, falaram para Jesus. Mas ele não se importou com isso, não é? Então, o cristianismo apresentou-se como movimento do Espírito Santo para a salvação da alma, a libertação dos males resultantes do pecado. Pois bem, então, além de demonstrar o poder sobre as forças das enfermidades, Jesus demonstrou também que tinha poder sobre as forças da natureza. Ele acalmou a tempestade, repreendendo o vento e o mar, andou por cima das águas, fez passar a tormenta, e para provar ainda mais, irmão, que ele tinha suprema autoridade sobre todos os poderes, expulsou demônios, libertou os oprimidos do diabo, não é? A história da igreja, irmãos, ela é uma história de pregação de poder de Deus. Até mesmo nos nossos tempos atuais, lá quando eu era menino, quando eu era rapaz, acontecia muito isso, de realmente o poder de Deus ser manifestado, pessoas sendo curadas, e hoje também acontece. Eu sou prova viva disto, que Jesus também operou desta forma na minha vida. Além de me transformar totalmente, também me curou de muitas enfermidades, me livrou de morrer várias vezes. A última eu estive hospitalizado mais de 30 dias e o Senhor me tirou de lá, graças a Deus, pela obra do Senhor, aleluia. Eu creio nisto, irmãos. Pois bem, então veja aqui isso tudo o que aconteceu, realmente por causa da oração dos servos do Senhor, oração dos servos que estavam ali orando, e o Senhor atendeu a oração. O Senhor atende e responde as nossas orações até hoje. Nós temos, inclusive, em nossa igreja, muitos belos testemunhos de crianças que estavam enfermas e que hoje são totalmente curadas, restauradas, pelo poder de Deus, meu irmão. Pelo poder de Deus. Então nós vamos ter que estudar aqui realmente. O primeiro tópico vem de falar sobre o dom da fé. Pois bem, o que significa fé, irmão? Nas epístolas de Hebreus lemos que a fé ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé, meu irmão, é a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Isto é fé. É a crença de que Ele está no comando de tudo e que Ele é capaz de manter as leis que estabeleceu. Glória a Deus. É o mundo amando de tudo e que é capaz de manter as leis. É a convicção de que a sua palavra é a verdade. A melhor definição de fé foi a que nós vimos agora aqui. É o firme fundamento, ou base para a confiança em Deus, para confiarmos em Deus. Fundamento, irmão, está aqui na palavra do Senhor, não é? Ela envolve o quê? A esperança, ou expectativa segura do que se espera da parte de Deus, do que nós esperamos que o Senhor providencie para nós. E também ela é a prova das coisas que não se veem, mas elas são esperadas. A gente espera receber. Antes de receber, nós temos a fé, a convicção de que vamos receber, porque é Deus quem está realmente nos ofertando. Ele nos fala na sua palavra. E Ele não é mentiroso, meu. Jesus, Deus do céu, Ele não é mentiroso. Então veja, porque o pai da mentira é o diabo, não Deus, certo? E por isso que o crente, a palavra do crente tem que ser sim, sim e não, não. Glória a Deus, aleluia. Então observe que essa é a definição bíblica sobre a fé, por mostra total confiança e dependência de Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Fé, acreditar, crer, não é? Então, a fé, irmãos, como dom, ela é a capacidade concedida pelo Espírito Santo
para o crente realizar coisas que transcendem a esfera natural, não é? É distinta daquela que recebemos por ocasião, por exemplo, da nossa conversão, que é a fé salvífica, a fé para a salvação. Então, esta fé aqui, o dom da fé, é diferente desta outra fé salvífica. Ela é diferente. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Não é também aquela da fé da fruto do Espírito. É totalmente diferente, irmão. Porque essa daqui, a gente realmente recebe do Senhor gratuitamente os dons. Agora, este dom aqui de fé aqui, irmão, ele não se acha buscando, não. Veja bem. Porque a Bíblia nos diz o quê? Buscai os melhores dons. Mas esse aqui nós vamos ver que é diferente, não é? Nós podemos entender melhor o significado do dom da fé através das declarações negativas em relação a outros tipos de fé. Não é fé salvífica, despertada pela proclamação da palavra. Não é fé como doutrina, que denota a permanência do crente, vivendo de acordo com a palavra de Deus, ou a sã doutrina, né? Como lá em 2 Coríntios 13:5. Não é também fé como fruto do Espírito, que consiste, não é, nas virtudes que se devem cultivar pelo crente na comunhão com o Espírito Santo. Não é dada, ela é buscada e desenvolvida. Gálatas 5:22. O dom da fé também não é fé natural, que resulta da observação da natureza. Se tudo existe de maneira organizada e com propósito, há pessoas que creem no Criador, não é? Então veja, o dom da fé pode ser considerado como um dom especial da fé para uma necessidade particular. Alguns o definem como a fé que remove montanhas, trazendo manifestações incomuns ou extraordinárias do poder de Deus. Essa é a fé do dom. Esse dom é concedido num momento especial, quando só um milagre resolve algo que não tem solução, no meio da igreja ou na vida de um servo de Deus, que atende a seus propósitos, que atende aos propósitos do Senhor. Não é o nosso propósito não, viu, irmão? Não é para o cara ficar rico, dizendo que ele é o tal, que ele é o melhor. Não, não é desta forma. Então veja, podemos entender que esse dom ele foi usado, por exemplo, por Moisés. Quando o povo de Israel percebeu que o faraó estava em causa após a saída do Egito, o que aconteceu, irmão? Eles tinham rocha de um lado e de outro. Na frente dele tinha o quê? O Mar Vermelho. Agora, como é o mar na sua frente, ao lado montanhas, não tinha para onde correr, para onde se desviar, certo? E o que acontece? Lá atrás estava vindo o quê? O exército de faraó. Como poderíamos escapar agora, se não fosse o Senhor? Não é? Então veja que Israel, ele percebeu que o faraó estava no seu encalço após a saída do Egito. Então nós vimos aqui de um lado e de outro as montanhas, pela frente o Mar Vermelho e por trás o exército egípcio. Qual foi a resposta do líder do Êxodo? Foi uma demonstração de fé fora do comum. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Olha aí, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Olha aí, não havia acontecido. Não havia acontecido. Mas Moisés profetizou isto crendo, ele teve visão disto e ele creu. Não é? O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Leia na sua Bíblia. Ele viu o livramento de Deus antes que acontecesse. Se tivesse falhado em sua fé, irmão, teria havido uma tragédia contra a sua liderança. Portanto, quando, por exemplo, foi operado este dom na vida de Daniel. Quando? Quando ele soube do decreto do rei. Ele soube do decreto do rei. Mas ele creu, ele viu que o Senhor poderia livrá-lo da mão do rei, não é? Então veja que ele realmente creu nisto. Então realmente ele fez o quê? Proibindo que alguém fizesse qualquer pedido ou súplica a qualquer pessoa, qualquer Deus, e não unicamente ao rei, seria lançado também na cova dos leões famintos. Daniel continuou orando ao Senhor. Pois bem, então como faria 3 vezes ao dia? Ele foi acusado, não é? O próprio rei viu que Daniel tinha fé em seu Deus,
Daniel foi salvo da morte, irmão. O irmão pode ler lá em Daniel, no capítulo 6. Não vai ver aí, decorrer essa história do que aconteceu e o livramento que Deus deu a Daniel, certo? O irmão já conhece a história. Pois bem, também existe ali, por exemplo, nós podemos crer, por exemplo, no profeta, o exemplo do profeta Elias, que diante do profeta de Baal, irmão, ele foi orar e o Senhor prontamente atendeu o seu pedido, colocando fogo do céu e queimou ali o altar, o holocausto. Irmão, observe, irmão, a fé desses homens. Isso é um dom, não é? O dom da fé, quer dizer. Então veja aqui certamente esses exemplos aí. Por exemplo, Paulo em sua viagem a Roma, irmão, ele foi vítima o quê? De um naufrágio, onde ele escapou o quê? De uma mordida de uma víbora que realmente o picou. Então todos achavam que ele ia morrer, mas simplesmente ele balançou a mão, a serpente caiu no fogo lá e se queimou, e Paulo continuou vivo. Então veja que isto aí, meu irmão, demonstra o quê? A fé realmente genuína. Então veja que esse dom da fé, irmão, ele não se desenvolve, ele não fica permanente no elemento, se desenvolvendo para o elemento chegar, não. Isso é um dom que vem de acordo com a necessidade do momento, né? Aquela necessidade que está sendo passada naquele momento, a pessoa crê, tem aquela fé, o Senhor então o enche com o poder do Espírito Santo e ele fala abertamente e acontece, porque é uma fé que vem repentinamente para o ser humano. Ela é concedida em ocasiões especiais para a resolução de algum problema insolúvel aos meios naturais, racionais, não é? E que só tendo mesmo, só é dado a quem tem fé em Deus e em suas promessas. Esse dom em ação, ele gera uma atmosfera de fé, irmão, que dá convicção de que agora tudo é possível. O irmão pode ler lá, conferir lá em João capítulo 11, versículo 40 a 44, e Marcos capítulo 9 e versículo 23. Leia na sua Bíblia esses versículos. Esse dom, meu, ele é um impulso poderoso à oração da fé, pois impõe a certeza de que para Deus tudo é possível. Aleluia. É escrito lá em Lucas 1,37 e Marcos capítulo 10, versículo 27. Né? Quando se diz que tudo é possível, deve-se ter em mente que se tem em mente tudo o que é de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Então isso, meu irmão, é o dom, não é? É a fé como um dom. Então veja que aqui estão os exemplos na sua revista, leia os versículos que estão expostos aqui, para que o irmão adquira um maior conhecimento através da Bíblia e que a sua fé seja aumentada através dessa leitura, porque é a leitura o que, irmão? Da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o que? A palavra. Então ouvir, meu irmão, é ler também. Não é só a gente ficar ouvindo, não, o que o pastor fala, o que o presbítero fala, o que o professor fala, não. Nós temos que ler, colocar em nossa mente ali, entre em nossa mente realmente. Então nós passamos a crer na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então veja que realmente, esses exemplos estão aqui na nossa lição. Então é isso que nós temos que ter. Que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé salvífica, provavelmente, da proclamação do Evangelho. Esta fé, ela leva-nos a receber a Cristo como Salvador. E o dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Né? Então, esse é o dom da fé. É muito importante distinguir essa expressão, irmão, uma das outras, a fim de que haja o quê? Um perfeito entendimento da palavra de Deus. Então essa aqui é a fé como um dom. A fé como um dom. Foi o primeiro tópico. Vamos ao segundo, que é dom de curar. O que são os dons de curar, meu irmão? Então vamos ver aqui a palavra do Senhor falando conosco, não é? Então vemos que realmente são recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Glória a Deus, aleluia. Então veja aqui,
Isso aqui é o dom da cura, irmãos. É um recurso de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Está em Êxodo 15, 26 e Salmo 103, 3. A concessão desses dons à igreja, irmão, deve-se à necessidade do Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. E temos então que passar a ensinar a esses novos convertidos que eles também podem adquirir este poder em sua vida através da oração, de uma vida regrada, na presença de Deus, buscar esses dons que eles vão passar a ter, assim como a igreja tem, né? E hoje qualquer um pode orar ao Senhor, irmão. Nada mais impede. Antigamente nós tínhamos que somente ser através do sacerdote. Muitos irmãos pensam que só os pastores podem orar para Jesus curar. Não, meu irmão. Se você é crente em Jesus Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a capacidade de receber esse dom de orar e o Senhor curar, orar e expulsar demônios, orar e acontecer maravilhas. Por quê? Porque você é um crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. Então todos têm essa capacidade na igreja, porque os dois são para a igreja, não são só para aqueles que estão lá em cima, no palanque, não, meu. Não é só para os presbíteros, diáconos, auxiliar de trabalho, não, é para todo crente aí fiel a Cristo. Louvado seja Deus, é para todos, a igreja tem esse poder, é a igreja do Senhor. Agora tem que usar os dons em benefício da própria igreja, não é cura e sair por aí pregando um evangelho diferente de cura através de dinheiro, meu irmão. Não, a Bíblia diz que nós temos que dar de graça, que nós recebemos de graça. Se nós recebemos a salvação de graça, nós temos que pregar o evangelho para que outras pessoas sejam salvas gratuitamente, sem cobrar nada. A manifestação do poder de Deus é para curar aqueles que estão enfermos. É o poder de Deus, é o Evangelho de Jesus, é a pregação do Evangelho com poder. Aleluia! Louvado seja Deus. E as pessoas possam ver isso e crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é quem faz o poder, Ele é quem causa a cura. É Ele quem cura, é Ele quem salva, Ele quem batiza com o Espírito Santo. Tudo vem de Deus, meu irmão, não é nosso. Não é nosso, não é do homem. Então veja aqui. Stanley Orton, por exemplo, ele diz que ninguém pode dizer eu tenho o dom de curar, como se este dom pudesse ser possuído e ministrado ao bel prazer das pessoas. Cada cura, irmão, necessita de um dom especial. Não há pessoa o dom, mas por meio daquela pessoa para o indivíduo doente, de forma que Deus recebe toda a glória. Ele é quem cura. Está lá em Atos capítulo 4 e versículo 30. Louvado seja Deus, aleluia. Atos no capítulo 4 e versículo 30. Então vamos observar aqui o que é que nos diz a palavra do Senhor. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, aleluia. Estender a mão, meu irmão, e orar em nome de Jesus. Eu dizer, eu te ordeno enfermidade, sai dele. Eu te ordeno demônio, sai dele. Eu? Que poder tenho eu, meu irmão, em minha vida para ficar ordenando para a enfermidade sair, demônio sair, a pessoa ser curada, hein? Que poder que eu tenho? O poder vem do alto, aleluia, oh glória, é de Jesus, meu irmão, o poder dado por Ele, vem na hora para que cure a pessoa, é o Senhor Jesus que cura, é o Senhor Jesus que salva, Ele é quem batiza. Fico olhando por aí esses evangelhos que estão sendo ditos aí agora, o elemento ordena as coisas como se Ele fosse dono daquele dom, e não é usado para a igreja. Mas veja que é dom do Senhor, aleluia, dado pelo Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Então veja, irmãos, que realmente
A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. A redenção e as curas, irmão. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligiu a criação, como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Oh, glória! Nós estamos esperando aquele dia, meu irmão, que seremos realmente transformados em um corpo incorruptível, para estarmos no céu com Cristo, a sua igreja, lavada e purificada no sangue do Cordeiro, a sua igreja imaculada, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ver isto. Isso está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 23, leia na sua Bíblia. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Enquanto peregrinarmos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos, meu irmão. Estamos sujeitos a isto. Enquanto não recebemos o corpo incorruptível. Então, há necessidade desses dons, irmão. Os dons de curar são necessários à igreja. Eles são necessários, não é? Porque, irmão, na igreja da atualidade, no mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Aleluia! O Papai do Céu, o Pai Celeste, lhe deu dons, irmão, sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Louvado seja Deus. Então, estes dons são para que a igreja possa atuar bem neste mundo tenebroso em que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro toque fala do dom de operação de maravilhas, irmão. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. Oh, glória! Louvado seja Deus. Além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operação de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e a estes logo se aquietaram. Lá em Mateus 8, 23 e 27. Leia, por favor, na sua Bíblia. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza, criada para a sua glória. Louvado seja Deus. Está lá em João 1,3. Podemos destacar outros exemplos de operações de maravilhas do ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, não é? O Senhor Jesus tocou naquele esquife, mandou que levantasse, ele levantou. Então veja, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Irmão, leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. A Bíblia tem tudo isso. Essas coisas maravilhosas, esses exemplos maravilhosos para nós. Louvado seja Deus, aleluia. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Lucas 1,37. Nosso Deus não mudou. O Pai Celeste deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Louvado seja Deus. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Não. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Como é que eu vou exigir do meu Senhor? Me diga uma coisa. Você exige alguma coisa dos seus superiores? Você no máximo pode pedir alguma coisa, certo?
Mas exigir não. Você não chega lá com, por exemplo, o presidente da República, olha, eu exijo que o senhor faça isso. Você chega desta forma? Com o seu próprio chefe no serviço. Eu exijo isto do senhor, que o senhor faça. Você chega desta forma, como é que nós vamos chegar então perante Deus, que é a autoridade maior, o ser supremo, o que rege o mundo, o que criou todas as coisas, e vou exigir que ele faça algo? A Bíblia diz pedir, pedir, dá-se-vos-á. Ela não diz exige, cobra no Senhor que ele vai te dar. Não é por aí não, meu irmão. Não é desta forma. Eu tenho que ter humildade para chegar na presença de Deus. Eu tenho que chegar lá humilde. Primeiro eu tenho que perdoar para poder ser perdoado. Para que as minhas orações sejam respondidas, eu tenho que saber perdoar também aqueles que me ofendem. Não é? Mas eu não perdoo ninguém, eu não dou canja a ninguém, e aí eu quero que o Senhor me conceda tudo. Como é que eu posso pedir ao Senhor alguma coisa, se na oração Ele nos ensina de uma forma diferente? Perdoa, Senhor, as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu estou fazendo desta forma, estou praticando desta forma, meu irmão. Então nós temos que pôr a mão na consciência, pensarmos na nossa vida, o que é que nós estamos fazendo dela. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus. Então veja que o cristão ele não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não é de forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes. Pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Lá em Tiago 5,14. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. É independente de se ter o dom ou não, a gente deve orar, deve pedir, deve orar pelos enfermos, devemos orar uns pelos outros, orar pela obra que está sendo realizada na face da terra, pela igreja. Louvado seja Deus. Em todo o mundo, irmão. Em todos os lugares. Porque nós não estamos limitados só aqui em Taguatinga Sul, não. A igreja do Senhor ela é mundialmente conhecida, entendeu? E ela está em toda parte do mundo. Embora o evangelho em muitos países não tenha entrado, mas eles têm conhecimento de Deus através do evangelho. Muitos países aí que hoje estão fechados já foram abertos à evangelização e conhecem a doutrina. Se eles não conhecessem, eles não fechavam as portas. Entendeu como é que é? Porque eles conhecem o poder de Deus, eles conhecem o agir de Deus na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Então vemos que, irmãos, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Em nome de Jesus, aleluia. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. É Deus, aleluia. O crente que põe a mão sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que é porque aconteceu o milagre aquela vez, que sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horário para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Oh, glória! Louvado seja Deus. Então, irmão, não se marca dia, ora, irmão, vai em casa lá que eu vou orar por você tal dia e você vai ser curado. Não é dessa forma não, meu irmão. Não é desse jeito não. Entendeu? O dom não nos pertence, ele pertence ao Senhor, aleluia, louvado seja Deus, e é Ele que opera, na hora que Ele quer, onde Ele quer, entendeu? E da forma que Ele quiser, meu irmão, não é da minha forma, não é da minha maneira, não é desse jeito, mas é por Deus, meu irmão, é Deus, 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 Deus na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então façamos uso dos dons, irmão,
Para quê? Dons de poder para o quê? Para propagar o evangelho de nosso Senhor. É para isso que existem os dons. Para você então orar, a pessoa ser curada e você levantar e dizer, olha, quem fez esta cura aqui agora neste momento foi o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque Ele tem poder de curar, Ele tem poder de ressuscitar os mortos, Ele tem poder de fazer tudo, porque para Ele nada é impossível a fazer, meu irmão. Tudo é possível para Deus, tudo. Ele muda tudo, meu irmão. Entendeu? Nós vemos, por exemplo, exemplos na Bíblia aí, que o sol parou, não é? Enquanto o povo de Deus lutava, um homem ergueu as mãos para o céu, pediu ao Senhor e o sol parou. Então veja, irmão, que coisa maravilhosa. Então o elemento, o ser humano, agora isso é dom de Deus, meu irmão. É dom de Deus. Não é porque o homem quer, não. Não é pelo que eu quero, mas é pelo que Deus quer. Ele que comanda tudo. Então nós temos que ver realmente. Por exemplo, nós temos o exemplo que Jesus falou. Não é? Os discípulos simplesmente ouviram as palavras de Jesus, que parecia que nada. Quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. Os seus discípulos ouviram isto. Os discípulos simplesmente ouviram as palavras de Jesus, parecia que nada havia acontecido. Entretanto, passando eles pela manhã, viram que a figueira, irmão, secara desde a raiz. Então, enquanto o dom de operação de milagres tem ação instantânea, o dom de fé opera com os mesmos resultados, embora não seja de modo tão espetacular. De certa maneira, a fé sobrenatural, ela é acessível a quase todos os crentes na igreja. E pela fé, tudo podemos conseguir, pois tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então essa é a diferença, irmão, entre dom de fé e operação de milagres. A operação do dom de fé, ela tem algo de semelhante ao dom de operação de milagres. Mas esses dons, eles se distinguem pelo fato de o dom de fé, ele opera sem que às vezes seja visto seu efeito instantâneo, o dom de fé. Enquanto que a operação de milagre, irmão, ela tem efeito imediato. Como nós vimos aqui uma campanha que houve aqui no Brasil, a respeito da campanha do Bernard Johnson, e até hoje nós vemos campanhas aí acontecerem e acontecer essas curas maravilhosas, onde o elemento larga a muleta ali imediatamente sai andando, né? Isso é uma prova de que o poder de Deus existe e que para isso basta ter fé e crer realmente, receber o dom. Tem que ter o dom, receber o dom de Deus para poder realmente usar em prol da igreja. Louvado seja Deus. Então, conclusão, irmão, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dom de curar e o de operação de milagre, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, né? Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, fé segundo Hebreus 11:1 é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que é o dom da fé, irmão? É a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. O que são os dons de curar, irmão? Recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Louvado seja Deus, aleluia. E o que faz o dom de maravilha? Ele realiza obras extraordinárias que o ser humano jamais poderia fazer. Louvado seja Deus. Então, 3 exemplos, irmão, de operação de maravilha no ministério de Jesus: ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Aleluia. Então, essas 3 coisas de maravilha, meu irmão, maravilha, maravilha. Uma pessoa morta ressuscitar, meu irmão. Que maravilha maior do que esta? E agora, uma maravilha maior, irmão, está em um homem pecador, com a sua alma toda manchada, chagada de pecado, ser remido, lavado no sangue do Cordeiro
e ter uma nova vida. Aleluia. Isso também é uma ressurreição, porque estávamos mortos para Deus, mas agora nós estamos vivos, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos pôr isso na nossa mente, irmão. Nós também somos um milagre de Jesus. Aleluia. Através da sua pregação, nós ouvimos a palavra e hoje nós somos transformados. Amém, glória a Deus. Podemos então, irmãos, encerrar aqui a nossa fala com oração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, entramos, Senhor Deus, ao teu tabernáculo, meu Pai. Oh, Senhor amado, para que estamos, Senhor Deus, pedindo, Senhor, a tua providência para a nossa vida espiritual, Senhor. Que possamos ter crescimento espiritual, que possamos receber os dons de cura, dons de maravilha, dons de falar em línguas, os dons que tem reservado a tua igreja, Senhor Deus amado, os dons de poder, realmente, meu Pai, para que possamos transformar este mundo através da pregação e da visão de poder para essas pessoas que não creem, meu Pai celestial. Que nós possamos então ministrar a tua palavra com sabedoria, mas possamos fazer isso também com poder e glória em nossa vida, dada por ti, Senhor Deus, para que as pessoas tenham suas vidas restauradas. Encha a tua igreja, Senhor, distribui os dons espirituais da tua igreja, Senhor Deus amado, que nós estamos, Senhor, necessitados disso nestes dias. Queremos ver as coisas acontecerem realmente, Senhor Deus, através de ti, meu Pai, a usar os teus pequenos servos, a tua igreja, para fazer esta obra aqui na face da terra. E assim continua conosco, nos abençoando, nos ajudando, nos dando graça e vitória e poder em nossa vida, Senhor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.